Vitor, tu falou a questão da... O pessoal aqui interagindo. O Carlos Guilherme botou assim, olha aí o ceguinho. E o Rafael Paulo colocou, grande empresário. Eita, rapaz. Tu falou que é engraçado, né? Parece que daquilo que a gente foge, a gente chama, é a que a gente mais atrai. Ele falou que não gosta muito de falar, né, essa questão de tá com a galera conversando, assim, né? Os clientes, né? Tem um pouco mais de... É timidez, pode-se dizer? Digamos que porque depois que eu começo a falar... Mas tudo dele envolve pessoas. Pessoas. Ele fez um curso, curso? Pode chamar? PNL? Fez um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Isso. Que envolve você saber falar, saber se comunicar. Vendedor da Renaudê, que tem que fazer a apresentação para pessoas. Empresário que, por exemplo, tu fica no teu negócio, né? A maioria das vezes tu tá ali no meio. Presente, se acontecer alguma coisa, as pessoas vão te chamar para resolver alguma coisa aqui. Algum problema lá, tu vai ter que resolver. Então ele tá sempre em contato com pessoas mais do que ele tava quando ele... ter. Engraçado, né? Tu já percebeu que tá sempre tendencioso a ir para esse caminho? Sim. Mesmo tentando fugir dele. Por isso que a gente acaba, né, tendo que se preparar para isso, né? A questão da PNL foi justamente isso. Lá na PNL eu fui atrás de buscar uma forma, né, digamos assim, de trabalhar essas pessoas que eu ia ter que trabalhar com elas, né? Explica pra um pouco, eu entender um pouco... Te cortando de novo, porque às vezes eu perco o time, né? Pra galera que não sabe o que é PNL, por que tu decidiu fazer e o que ela traz de bom? Pronto. Pra ser bem... Os resultados, assim, porque tem gente que não faz ideia. Uhum. A PNL, né, a Programação Neurolinguística, ela é muito voltada para quê? Digamos assim, ela existe vários pontos. A parte que eu fui trabalhar foi a parte que, para trabalhar o meu eu, né, para eu aprender a trabalhar com as outras pessoas, aprender a me conectar com as pessoas e trazer elas para mim. Digamos que na época eu fiz o curso voltado para isso. Persuasão. Né? Persuasão, exatamente. Para criar aquela conexão quando eu estivesse falando com as pessoas, a empatia. E daí ser mais fácil, digamos que, convencer as pessoas, né? Então, só que nesse período eu aprendi, cara, que a gente precisa respeitar o espaço das outras pessoas, né? E ali a gente aprende também um pouco sobre missão de vida, tudo isso. Então, ali eu aprendi essa questão de me conhecer, né? Conhecer um pouco sobre a minha missão de vida aqui na Terra, porque eu acredito que ninguém está aqui só para fazer peso. A gente precisa saber o que realmente, né, nós viemos fazer aqui na Terra. Então eu fui muito voltado para uma coisa e vim aprendendo esse outro lado. Só que eu aprendi o quê? Que por mais que eu não fosse trazer as pessoas da Renaudê, quando eu, né, descobri que realmente aquele não era o meu caminho, eu disse, não, mas pelo menos eu vou aprender a trabalhar com as pessoas, aprender a trabalhar o meu eu, para que eu realmente não venha ter essa questão do medo de falar em público, né? Lá, na época, quando eu ia palestrar na Renaudê, eu tinha tipo um ritualzinho que eu fazia, né, que era uma âncora que eu tinha criado para que o nervosismo saísse. Então eu fazia um sinal e todo o nervosismo saía e ali eu começava a falar sem ter um pico de vergonha, entendeu? Então foi essa parte que eu fui trabalhando para eu aprender a falar com as pessoas. Então hoje eu falo com qualquer cliente. Hoje, assim, não é que a gente induza, né? Mas você sabe que quando um cliente ele fica insatisfeito, ele sai falando para Deus e o mundo que Deus, se ele não gostou de, digamos assim, o macarrão tava duro, ele vai dizer, a massa tava dura, ele vai sair dizendo que o ambiente não presta, que o atendimento foi ruim, isso, aquilo, outro. Então, eu vim aprendendo a trabalhar toda essa questão, para quando um cliente ele vem me questionar alguma coisa, eu mostrar para ele, né, eu busco fazer ele entender de uma outra forma. Quebrar aquela barreira ali. Quebrar aquela barreira, que tipo assim, foi uma situação, né? Digamos assim, é igual as pessoas, nós não podemos julgar as pessoas por um todo, e sim por atitudes, né? Então, do mesmo jeito, ele foi uma situação, às vezes tem cliente que compra há um ano, e uma vez que o produto não saiu do jeito que ele queria, ele perde aquele encanto pelo seu produto. Então, ali eu aprendi também a trabalhar com essa questão, contornar essas situações. Né? Então você consegue ali devagarzinho mostrar, né, realmente não é enganar o cliente, realmente é mostrar que foi aquela situação que aconteceu, e comigo não tem isso. Se o cliente quer outro prato, ele tem, se ele quer um dinheiro de volta, ele tem, entendeu? Eu quero mesmo a satisfação dele. Sim. Por mais que a satisfação dele seja não
não levar o Não seja ao seu produto, ou pelo favor. menos não ser mexido no bolso. Eu sei. Tá entendendo? Tu canaliza aquele momento ali dele de insatisfação pra minimizar o prejuízo, O né? prejuízo da Em vez de ele pessoa. sair falando pra várias pessoas, ele vai... resolveu tá aqui. pelo menos uma diminuída. Mas Porque a ele gente pode até sabe que... dizer, eu tive um problema lá no Empório de Macarrão, mas o Vitor fez isso e resolveu o meu problema. Eu tenho um cliente que, tipo assim, geralmente quando a gente tem algum cliente que ele é bem exigente, costuma as coisas não dar muito certo para aquele cliente. Entendeu? Tipo assim, você tem todo o cuidado com aquele cliente, mas sempre acontece alguma coisa. E eu tenho um cliente que ele dizia assim, tipo assim, algumas pessoas vinham realmente indicadas por ele, e uma pessoa ele disse que vocês às vezes erravam alguma coisinha, mas vocês eram, né, tipo, os melhores e tal, então poderia comprar sem ter problema. Só que, tipo assim, todos os clientes, né, que ele indicava, realmente viravam clientes, e ele até hoje é nosso cliente, nunca deixou, mas ele, né, Sempre tinha reclama. essa questão de dizer que, mas deixou de ter os problemas com ele. Deixou. Né? Isso Mas por um foi no bom tempo começo. tinha uma coisinha ou outra. Uma vez ou outra tinha alguma coisa que reclamar. A gente sabe assim que realmente tem cliente que tem uma exigência maior, entendeu? E a gente tá ali para buscar agradar a maioria, mas a gente não vai conseguir agradar a todos. E às vezes tu vem com a reclamação, que eu vou aceitar a tua reclamação, mas eu tenho que entender que é um ponto um ponto específico ali, né? E que a maioria realmente gosta daquela situação, daquele produto daquele jeito. Então eu aceito, né? Trago sua reclamação, mas realmente tem coisas que a gente não pode mudar porque Entendi. no prol da maioria. Mas assim, quando tem essa reclamação específica de uma pessoa, tu tenta sempre procurar personalizar pra forma que ela gosta, sem interferir no todo, né? Exatamente. Tu muda pra ela, que é o Isso. gosto dela específico, né? Isso. Mas tu acha que esses clientes que são mais exigentes, Vitor, são os que mais te ajudam a crescer ou depende também do tipo de reclamação? Por que eu pergunto isso? Porque tem cliente que fica com raiva e só não compra mais. Isso. Ele nem reclama. Ele só, não vou comprar mais aqui. E você perdeu ele sem nem saber. E tem esse cliente que ele reclama, mas ele Interfere vai... na opinião dos outros. Isso. E tem esse cliente que ele reclama, mas que ele continua te comprando porque ele gostou pelo menos ele gostou do todo, né? O engraçado não, desse cliente, é que ele sempre tem um comentário negativo, né? Assim, o último livro que eu li, que era As Armas da Persuasão, diz que é interessante, quando você for apresentar alguma coisa, você coloque um ponto negativo. Em várias qualidades, você coloque um ponto negativo, que aquilo ali vai causar mais atração. Ele explica lá o porquê. Ele num currículo, por exemplo, você bote um defeito seu, que vai causar mais atração, você tem a maior probabilidade de ser empregado. E acho que é o que acontece contigo. Ele bota um defeito no teu produto que leva mais gente. Ele fala bem, bota um defeito, mas leva mais gente a comprar teu Porque produto. talvez dá mais credibilidade, né? Porque nada é perfeito. Então se ele bota uma coisinha aqui, se ele falou uma coisa ruim, é porque talvez a maioria das coisas que ele tá falando que é boa deve ser boa mesmo. É isso aí que o cara falou. Exatamente. Isso, A exatamente. questão do feedback, cara, ele é extremamente importante pra gente, né? Tem que ter. Porque, um exemplo, eu não consigo comer macarrão todos os dias, né? Assim, tem como, né, nunca Vitor? foi algo que eu realmente gostava de comer, entendeu? Então, pra eu ficar sabendo como é que tá o ponto e tal, todo dia eu teria que comer pelo menos uns 6 tipos de prato diferentes pra eu saber como é que tá, né? Então, o máximo ali você prova um molho, você prova uma carne pra saber como é que tá de sal, esse tipo de coisa. Mas o feedback dos clientes realmente é o que vai dar o norte pra gente, entendeu? E todos os feedbacks que são voltados realmente pra comida, a gente leva pra cozinha. Ó, chegou a reclamação, eu vou na cozinha, ó, vamos ver o que foi que aconteceu e tal. Eu vou pra cozinha realmente pra fazer, entendeu? Pra saber o que tá acontecendo. O iFood, por exemplo, a gente tem muito feedback lá, né? É onde realmente acontece os feedbacks, né? Eu passei um tempo sem estar no... Aquele negócio lá do YouTube que tu falou, o feedback. Então, assim, a gente tem os feedbacks lá e, por incrível que pareça, quando o pedido satisfaz o cliente, ele dá uma nota 5, né? Mas ele não bota... não bota lá sua opinião, dizendo como é que chegou descreve, e tal. né? Exatamente, digamos que de 10, uma pessoa vai lá e realmente deixa um comentário. Já as pessoas que não gostam, ela vai logo no 1
né? Ou então já coloca lá dizendo o que ela realmente não gostou. Então você sabe assim que comida, cara, é algo assim que realmente você tem que buscar o máximo para satisfazer o cliente. Ou você cativa ou você cara, desagrada. tu vai com aquela vontade de comer e tal, aquela expectativa, e do nada a expectativa é quebrada frustrado. E você realmente é algo que você, sabe, né, quer demonstrar que realmente ficou satisfeito, entendeu? E assim, então existe os dois feedbacks, né? O feedback realmente daquele da construtiva e tal, e você vê muitos mensagens lá, muito feedback, muitas vezes são pessoas que realmente vai para querer, sabe, denegrir mesmo, só tipo assim, eu vou botar aqui para eles perder cliente e tal, gratuitamente, fica muito insatisfeito e chegar a esse ponto, mas tudo a gente tem que saber filtrar, né? É muito importante para a gente saber filtrar, tanto nós como empreendimento, como também as pessoas que estão vendo, né, os feedbacks das pessoas, porque dá para você ter essa noçãozinha ali quando realmente é algo que vem para construir, para, né, de coração. Tipo, pessoal, eu sempre peço, mas hoje realmente a massa veio crua, digamos assim, porque a gente usa dois tipos de massa, né, que é a ganduro, que é aquela massazinha al dente, e a gente usa também a de sêmola, que é uma massazinha, digamos, mole. Então, às vezes, quando o cliente diz assim, a massa é um pouco dura, eu gosto dela sendo mais mole, então você vai para esse produto aqui que vai lhe satisfazer mais. Não, mas eu queria isso daqui. Aí a gente tem que deixar a massa cozinhar um pouco mais, até chegar num ponto mais ou menos onde o cliente quer. Entendeu? Então, essa questão mesmo de vir o feedback, né, do cliente, e a gente buscar ali individualmente tentar atender a expectativa do cliente. Eu sempre peço, quando você fizer um pedido, se coloca lá na observação, e por incrível que pareça, a gente conhece os clientes, né? Quando é um cliente que pede uma vez, assim, né, primeira vez, outra vez, realmente não tem como conhecer todo mundo, são, né, vários clientes, mas existe aqueles clientes que são, tipo, toda semana pede, tal, a gente realmente sabe quem são os clientes, né? Às vezes, esse pedido é assim, assim, assim. Porque, digamos assim, o cliente diz assim, eu quero pouco molho. Mas o que é um pouco molho para ti é relativo demais. Pouco molho para outra pessoa. Então você vai tentando ali ajustar o pouco molho ou no ponto, conforme aquele cliente gosta. A escola de aviação abre toda sexta-feira, por isso passa um helicóptero. Toda sexta-feira tá passando um helicóptero aqui em cima. Tem filmagem até por cima, cara. Meus seguranças. Sim, aí então é muito relativo. Realmente, Vitor, a questão de gosto. Você tem que lidar com gosto. Você imagina uma cartela de, sei lá, 1000 pessoas lhe comprando e vai ter percentuais de gostos diferentes com o mesmo produto. Se todo mundo comprar a mesma coisa, vai ter várias respostas diferentes. Tipo, a massa que é mais al dente era outra, só que ele queria outra massa que fosse feita do jeito da outra. Mas muda o gosto, Vitor, da massa também? Porque, cara, eu acho que é mais sensação. Tu comer um macarrão espaguete, um macarrão talharinho, acho que tipo um penne, né? Eu acho que mais é a sensação mesmo, a questão da degustação, na hora de comer, de engolir o macarrão. É aquele mais grosso, é aquele achatado mais... Eu já acho aquele com muita massa. Eu não gosto de comer aquele macarrão porque eu acho ele com muita massa. Muita massa concentrada num macarrão só. Eu gosto mais do espaguete. Né? Por mais que no espaguete tu dê uma garfada que vai vir muita massa que nem um talharinho, mas... Pois é, mas... é a sensação, né? É uma sensação estranha. A gente tá falando muito aquele pedaço de macarrão mais grossinho, me incomoda. Não me incomoda exageradamente, só prefiro mais o espaguete. Também. Que compartilhe desse gosto. A Kelly que gosta sempre quando a gente vai pedir comprar macarrão, ela gosta muito de fazer macarrão. Muito, 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 muito. Aí eu quero sempre o espaguete e ela quer sempre pegar os outros diferentes, que é o parafuso, o talharim. Mas por quê? Eu tenho alguma... ela gosta do design do macarrão diferente. Deve ser. E, Vitor, voltando um pouco para a questão da PNL. Ela te deu ferramentas para conseguir contornar essas situações, né? De questão de persuasão, de lidar com as pessoas. E uma dessas ferramentas é aquele famoso, não é famoso, né? Mas o pessoal fala rapport. O rapport. Como é que tu pode explicar um pouco pra gente como é que funciona essa... Você já ouviu falar dessa ferramenta? Não. É uma ferramenta meio que você tentar espelhar a outra pessoa. Tem a ver com a forma da pessoa falar, com a entonação, com o jeito que
que a pessoa se comunique, você tenta espelhar, é isso? Exatamente, a gente tem que buscar trazer a pessoa, né, pra gente, e aí você vai fazendo os movimentos, repetindo os movimentos que a pessoa faz e vai buscando aquela... Sem que ela perceba, é claro. Aquela conexão, exatamente. Você começa... Se a pessoa fala com um tom de voz mais baixo, você baixa seu tom de voz, é isso? Tem a ver também? Se ela fala alto, você fala alto e vai baixando. Se você quer trazer ela pra sua tonalidade. Entendi. Entendeu? E aí você vai, né? Um exemplo. Se ela gesticula muito. Isso. Tipo, fui querer fazer aqui no meu canto e tu já fez com a tua mão. Tá entendendo a questão da gesticulação, né? Tu mexe um pé, a pessoa mexe um pé. Então você vai buscando essa conexão. Você força uma conexão e aí depois você já tá com a pessoa pra ti, nem percebeu, já tá... Isso. Ela já tá concordando contigo. Tu sabia dessa, Anderson? Diferente, viu, o negócio aí. Rapaz. Porque, tipo assim, se tu não tiver uma conexão com a pessoa, tu não vai conseguir entrar num acordo com a pessoa, digamos assim. Verdade. Entendeu? Porque a gente vem falando nas nossas últimas lives, uma hora ou outra, uma live ou outra, a gente fala sobre a questão da mente. A gente sempre fala das ferramentas que a nossa mente tem, que é um universo de coisas, né? Na nossa última live a gente falou do Elon Musk, né? Que é muito envolvido com neurociência, e existe também o neuromarketing, tem um monte de coisa. E aí a PNL, que é justamente a programação neurolinguística, é você conseguir, com ferramentas da mente, através da mente, né, conseguir persuadir as pessoas, é muito legal. E é quanto tempo de curso, Vitor? Tu lembra? O meu foram 6 meses. 6 meses? Porque eu fiz o practitioner, que é, como ele disse, a parte que é voltada pro eu, né, para aplicar em mim mesmo. Entendi. E aí tem a questão existe mais 2 módulos, que é para você aprender para ensinar, passar para outras pessoas, e também a questão de você atender em consultório, essa questão de aplicar realmente essa questão das ferramentas dentro da PNL. Né? É porque, tipo assim, a questão do coach, da psicologia, existe muito aquela questão digamos assim, um atritozinho, né, nessas partes, porque tem psicólogo que vai muito para a questão da PNL, já tem uns que vão contra, que vê contra, né, mas e o coach, né, usa muitas ferramentas da PNL, mas digamos que o coach é uma ferramenta da PNL, né, ele está dentro da PNL, entendeu? Entendi. Então, é muito voltado para essa questão mesmo, de você poder trabalhar, né, a questão da sua mente, voltado para isso, tanto que quando eu realmente tomei a decisão de fazer de empreender, né, quando a questão do Empório, foi um curso que eu fiz, uma extensão do curso, que era voltado para quê? O nome era Life Money, né, que era voltado mesmo para essa questão de mudar a minha mentalidade referente a dinheiro. Né? Era uma questão que, tipo assim, eu não sou administrador, eu sou empreendedor. A minha característica maior é essa, e eu tive que ir mudando. Né? Porque o que acontece? Sempre peguei bastante dinheiro, mas nunca foi aquela questão de ser muito organizada. Sempre pegava mesmo, vivia... Escorria entre os dedos. Então, né, lá foi descoberto que realmente era a minha mentalidade, que era muito voltada para aquilo. Né? De realmente usar o dinheiro como se não houvesse amanhã. Né? E lá eu fui aprendendo toda essa questão. E lá eu fui mudando a minha mentalidade voltada para isso. Muito massa. Né? Muito massa. Então foram pontos que eu fui descobrindo, né? E fui tratando com a PNL. Muito massa. E como é que ela te ajudou a decidir? Em que a PNL te ajudou a decidir sair da Renaudet e realmente focar nessa questão do macarrão? Digamos que assim, lá foi descoberto, digamos que uma missão de vida minha, que é o quê? Ajudar pessoas. A Renaudet tem essa missão, tem, né? Só que eu tinha que ajudar de uma outra forma. Um exemplo, hoje em dia quando eu busco um funcionário, eu busco muito... Chega um funcionário assim, eu estou precisando, eu preciso muito do emprego, eu estou com papel de luz atrasado, um aluguel atrasado. Só que se eu der um emprego a ele vai pagar as contas, vai sair do emprego, vai desmotivar e não vai estar resolvido o problema dele. Então, hoje em dia, eu gosto de dar um emprego a quem? A quem realmente quer construir algo, entendeu? Então, essa questão mesmo assim de dar essa ajuda a essas pessoas, né? De buscar ajudar dessa forma. Na Renaudet, dá para fazer isso? Dá.
Só que eu descobri o quê? Também, eu pegava muito a energia das pessoas. Eu sinto a energia das pessoas. Então, quando eu chegava para apresentar um plano na casa de uma pessoa e ela tinha passado o dia trabalhando, ela chegava em casa estressada, né? Muitas vezes a gente procurava pessoas que realmente precisavam de uma ajuda extra dentro de casa, então ela estava ali apertada financeiramente e tal. Então ela tinha uma carga muito pesada e essa carga ela vinha para mim. Entendi. E eu me sentia muito sobrecarregado, vivia cansado, entendeu? Tipo assim, eu só tô conversando com as pessoas, mas eu tô cansado, entendeu? Então eu disse, não, realmente isso aqui não é para mim. E por entender que muitas vezes eu tinha que te mostrar que tu tinha que fazer coisas que não tava ali na tua visão, né? Que tu não entenderia por que tu teria que fazer aquilo. E é como se eu tivesse que forçar a fazer alguma coisa. E a distância também, né? Porque é mais troca de mensagens via WhatsApp ou tinha muitas reuniões assim? Tinha muitas reuniões, muito presencial, muito campo. Ah, entendi. Porque realmente quando eu tava em casa, né? Porque eu ia trabalhar de casa já com a equipe já bem maior, então eu pegava muito, digamos assim, com os líderes, né? Ia cobrar e dava aquela ajuda, aquele suporte, mas eu sempre estava em campo, fazendo as visitas com as pessoas. E essa energia que eu sugava era justamente, que eu sentia, era quando eu estava presencial. Entendi. Né? Então, é justamente isso, essa questão que eu via que ali seria mais dificultoso eu ajudar aquelas pessoas, porque eu teria que mostrar algo a elas que elas não conseguiam enxergar. Entendi. Entendeu? Digamos um exemplo bem básico. Tinha gente que dizia assim, vou vender a televisão para comprar o meu kit e entrar. E aí eu ficava naquela assim, mas eu sei que se ele vender a TV, comprar o kit, ele vai logo comprar a TV de volta. Mas, tipo assim, será se ele vai fazer por onde? Será se quando ele comprar os produtos realmente ele vai vender? Então, no canto de eu estar dando uma solução a ele, eu poderia estar trazendo um problema. E eu não queria isso pra mim, não queria ser visto por esse lado, entendeu? Então, são situações que eu me via, né? Tipo assim, eu sei que aquela pessoa tem a capacidade e como é que eu ia mostrar pra pessoa que ela tinha essa capacidade. Entendi. Entendeu? Então na questão do macarrão, pelo que tu tá falando aí, vê se eu tô entendendo da forma correta. Eu vou com as minhas palavras, né? É mais fácil ajudar alguém que vai te ajudar de volta do que ajudar alguém que só quer ser ajudado. Exatamente. Chega uma pessoa com uma necessidade, eu preciso disso para pagar minhas contas. Ela tá indo por uma necessidade dela, especificamente dela. E às vezes essa pessoa que vai ser contratada, ela não tem muita empatia pelo negócio, ela faz as coisas de qualquer jeito. Já uma pessoa que ela quer ir junto contigo, quer crescer junto, quer te ajudar também, né? Quer fazer o dela, mas fazer bem feito, com eficiência, essa que é a pessoa que vai te ajudar de uma certa forma, né? Quando ela sabe o que ela quer realmente, né? Ela vai, digamos assim, ela vai dar o seu melhor para atingir o objetivo dela. E vai, consequentemente, ajudar. É como eu sempre trabalhei na Marisol, você sabe que, tipo assim, trabalhava e saía de lá 2 horas da manhã, e tava de manhã cedo e tal. E eu fazia aquilo ali, não era pela empresa propriamente dita, porque eu sabia que eu ia ter um retorno. Seja sendo visto para ter uma promoção, sendo para deixar o meu serviço ali, né, todo feito, terminar aquela demanda que tinha, e principalmente pelo dinheiro que vinha no final, né? Sendo bem realista, a gente está ali realmente pelo dinheiro. Então, mas eu sempre buscava fazer o meu melhor para que aquilo tudo desse certo e no final venha a recompensa. Sim. Né? Por mais que a gente faça hoje, digamos assim, tudo está voltado muito pro dinheiro, mas hoje também eu aprendi dentro do negócio que eu não trabalho por dinheiro. Se eu trabalhasse por dinheiro, eu teria fechado na pandemia. Né? Porque foi um período realmente que sugou muito da gente e realmente não tinha muito retorno, digamos assim, né? No processo. Então a pandemia não foi um período, digamos assim, para todo mundo para ganhar dinheiro, né? Então naquele processo ali eu aprendi que realmente eu teria que dar o meu melhor para ter um resultado lá na frente, mas que eu teria que dar o meu melhor para o benefício dos outros para depois vir o meu. Mas mesmo na pandemia a questão do delivery não ficou bom, Vitor, assim, a questão do... Cara, no começo da pandemia o delivery subiu, porém eu perdi todo a minha clientela presencial, porque a minha clientela maior hoje, ela já voltou a ser a presencial. Não sabia, Vitor. Achava que era delivery. Não, hoje a nossa maior é presencial também. Legal. Na semana ela é muito delivery, né? Mas, e digamos assim, porque na pandemia teve muita injeção da questão mesmo dos auxílios, né? Trouxe muito benefício, mas também muitas pessoas ficaram sem as rendas.